Enquanto os mercados estão em queda, o petróleo está disparando nesse exato momento diante da incerteza dos conflitos do Irã. Mas o que será que essa commodity, juntamente com o ouro e o dólar, estão tentando enviar, né, para o mercado? E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, o petróleo, nesse exato momento, ele tinha feito ali uma disparada, que todo mundo falou, depois ele teve uma correção, chegando aqui até os $84, e agora está disparando de novo, mais de 7% no momento que eu estou gravando esse capítulo, chegando ali perto dos $100 por barril. E aí fica aquela grande questão, o que está acontecendo, né? É claro que a gente não tem... É impossível de você pegar todos os detalhes, né, e dar uma razão específica, mas a gente precisa ver, como sempre, os macromovimentos, né, as contracorrentes, para entender um pouquinho da história que está sendo contada nesse exato momento e por que ela pode significar alguma mudança mais expressiva para o futuro, ou pode ser uma coisa mais temporária, né? Então, antes da gente entrar aqui exatamente nesses detalhes, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre macroeconomia, liquidez global, como que funciona o sistema do dólar ao redor do mundo, você pode nos encontrar aqui no Substack, né, com vídeos como esse de forma gratuita e também em formato de artigos no seu e-mail, de segundas a sextas-feiras, mas se você quiser uma coisa mais detalhada, a gente tem aqui a Universidade Omnimacro, onde a gente entra em detalhes sobre todos os aspectos da mecânica monetária, mas se você quiser algo melhor ainda, né, para ter ideia de o que fazer diante do caos, a gente publica o nosso próprio portfólio, que eu vou até atualizar, que a gente já passou aqui, voltou para os 4% novamente, com essa extrema volatilidade, mas se você se tornar membro, você também pode ver exatamente os movimentos que a gente está fazendo no portfólio. Mas é totalmente gratuito de você fazer parte, todos os links estão na descrição abaixo. Então, vamos só contextualizar um pouquinho. O mercado agora está com um pouco de mau humor, né? O ASP500 está voltando aqui a fazer uma certa correção, então vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Mas é muito interessante a gente ver os seguintes movimentos. Bom, o petróleo voltou aqui a uma explosão. E aqui eu não quero entrar na parte geopolítica em si, que a gente não tem tempo para falar sobre isso hoje, mas ele cria uma série de incertezas. Porém, o mercado ele meio que está dizendo que tudo isso está sendo um pesadelo, né, para quem quer fazer hedge, ou seja, para fretes, passagens aéreas. Se você der uma olhada e procurar voos por agora, dependendo da região onde você vai, isso mudou completamente, porque empresas já não sabem muito como precificar, porque estamos meio que numa bifurcação. Então, pode ser que o mundo vá para um lado, onde isso de fato acabe, tenha uma declaração de vitória, etc. Ou pode ser que isso se estenda, talvez semanas, talvez meses, ou quem sabe até mais de um ano. Ninguém sabe, mas pelo menos o mercado em si está com os mercados futuros estão um pouquinho mais calmos, só que o grande problema é o agora, né? Você está literalmente diante de uma situação que fazer hedge agora é bastante complicado, né? Se você precisa fazer isso. E aí você tem o ouro, que continua ele está até meio que lateral nesse momento, então bem interessante, né? Ele estava naquela grande subida, chegamos ali a quase $5.500 a onça e agora está bem estabilizado acima dos $5.000. Então você tem um certo movimento que continua, né, em relação à segurança, liquidez, etc. Só que talvez aqui, apesar do ouro ser esse grande refúgio, né, do capital que veio acontecendo, você também tem aquela questão do dólar. O dólar começa a chamar mais a atenção. Então, ele chegando aqui perto dos 100, ele passa uma certa mensagem de que nesse exato momento o cash é rei, né? Você precisa de mais liquidez, você está vendo a liquidez global dando uma certa retraída, isso teoricamente não é uma boa notícia, né? Você tem uma queda ali de praticamente... uma subida ali de quase 0,4%, hoje já começa a incomodar um pouco mais. Só que agora é interessante a gente ver a tendência do que a gente tinha antes da guerra. Então talvez aqui o ponto que eu quero passar hoje seja em relação às tendências que nós tínhamos dessas commodities, né, antes da situação da guerra, que criou toda uma artificialidade. Agora, talvez ele esteja mascarando algo que cria ali interpretações até errôneas do próprio Fed. Então o que eu quero dizer com isso? Antes, se você tirar completamente ali
todo o conflito do Irã, você estava diante de uma situação bearish, né, do petróleo. Então você vinha uma queda, claro, sempre com algumas repicadas aqui para cima, etc. Mas todo mundo falava ali de barril a $40. A gente estava literalmente a $55 aqui na mínima, né, que foi dezembro do ano passado. E isso era um grande reflexo em relação à demanda. Então você tinha um grande problema onde o mundo não estava crescendo. E o petróleo ele diz muito sobre toda essa parte da economia. Então aquela economia que anda de lado, mas pior ainda, ela vinha caindo ao longo do tempo. Então é melhor, até o Jeff Snyder falava isso, é melhor você ter um crash logo, que já dá um reset nas coisas, do que você ficar, né, nessa pendência de esperar estímulos atrás de estímulos de bancos centrais, etc. Um estímulo do Fed, recompra, volta o QE. A discussão era totalmente voltada para isso. Mas aí depois do conflito tudo mudou. E isso cria uma grande perspectiva inflacionária, entre aspas, e talvez aí venha o grande perigo da interpretação, porque é claro que o petróleo ele faz parte da energia, principalmente países que são extremamente dependentes de energia, como o Japão, como a China, etc. Isso influencia diretamente, né? Talvez você esteja vivendo isso no Brasil nesse exato momento, não somente a gasolina na bomba, mas também alimentos, etc., baseado, né, no frete, os derivados de tudo que representa o petróleo. E a partir daí é que vem o problema, né? Você já transforma tudo numa mesma definição de inflação, ou seja, se os preços sobem, o que acontece agora com as taxas de juros? Será que o Fed agora vai ter um receio inflacionário a partir de agora? E aí ele vai pausar os cortes de juros? Ou será que nós vamos focar agora no desemprego, né? Então, como é que fica o duplo mandato de uma coisa que a gente já discute bastante nesse podcast, que não que não funciona, né? Porque nós temos um mundo completamente diferente desde 2008. Então isso só adiciona a confusão da leitura de interpretação, porque esse tipo de subida de preço não tem nada a ver com uma demanda pujante ou com um mundo que está crescendo tanto que a demanda de energia está extraordinária. Pelo contrário, na verdade isso aqui é o receio, é um fechamento artificial, é um conflito armado que ninguém sabe o que vai acontecer a partir de agora. Então ele mede o grau de incerteza. Então confundir essas duas coisas pode criar um sério problema, que é uma coisa até parecida um pouco, me dá um pouco a impressão do que nós vimos na pandemia, que é o famoso supply shock, né? O choque de oferta, ou seja, ele influencia nos preços, mas não significa que seja extremamente inflacionário, porque você está vendo ali justamente isso refletir no dólar. Então a gente tinha toda uma história antes, né? Agora voltando aqui para antes do conflito, o dólar vinha com a narrativa do debasement trade. Então ninguém quer mais o dólar, ninguém quer mais fazer nada com ele, ele é uma moeda que está literalmente morrendo e todo mundo está indo para o ouro justamente porque não faz mais sentido, sendo que estamos num processo de desdolarização pronto para o próximo sistema monetário. Mas é incrível como que uma narrativa é imediatamente substituída pela outra e depois fica absolutamente tudo quieto. E a gente já falou bastante nesse podcast como que não existe debasement trade, ele não faz sentido algum. Justamente porque quando o dólar estava, na verdade, caindo, isso significava uma abundância, uma pujança de dólares sendo distribuídos ao redor do mundo, e isso acontece via crédito, ou seja, a expansão de crédito faz com que você tenha uma demanda futura maior ainda. Agora, quando você tem aqui um processo que, quando ele cai, né, quando todo mundo acha que o dólar está morrendo, na verdade o mundo está se dolarizando e não o contrário. Agora você tem a questão inversa. Você começa a ter uma reversão aqui, desde o dia 27 de janeiro, com uma mínima que eu acho até bastante alto, né? Se fosse realmente um dólar extremamente fraco, a gente deveria falar de DXY a 70, a 65, e não é o caso, ele estava a 95, e agora nós já estamos voltando aqui para o 100. Agora, isso significa que vamos ter um dólar forte a partir de agora? Todos esperam que não, várias análises dizem que não. A tendência da história que está sendo contada desde o início de 2025, né, é de que nós tenhamos aí uma queda, um dólar cada vez mais fraco. Isso, inclusive, é desejado pela administração Trump e pelo resto do mundo. Então, pode ser que isso seja algo temporário, mas
Temporário quanto? Temporário, você tem uma força artificial que está fazendo esse dólar subir nesse exato momento. Então você percebe como as contracorrentes são interessantes? Então você tem uma hora da queda do dólar, mas essa queda do dólar na verdade é uma dolarização e não desdolarização, e você tem ali um dólar mais presente, e de repente você precisa de uma fuga para segurança e acaba indo para o dólar, percebe? Então o movimento desse receio, ele dá a clara impressão de que olha, eu vou sair dos mercados até o pessoal definir o que eles querem fazer. Então você vê muitos movimentos nesse sentido também. Isso acaba se refletindo no dólar. É uma desalavancagem de posição, né? Parte do movimento é isso também. E isso se reflete também na parte dos bonds. Então você via aqui nos juros de 10 anos dos Estados Unidos uma queda desde o início de 2025, né, daquele pico ali de 4,8% ao ano, chegamos aqui até a 3,94, né, o juro de 10 anos americano. Agora, o mais interessante é que agora você vê essa grande subida, né? Então, estamos aqui a 4,24. Isso também sugere o quê? Uma expectativa, pelo menos de curto prazo, de duas coisas. De inflação maior, né, baseado nos preços do petróleo, ou incerteza, etc. E você vai precisar de um prêmio maior. Só que, ao mesmo tempo, você precisa de cash. E se você tem bonds, você vende esses bonds para obter os dólares que você necessita para poder pagar as suas dívidas. Porque as dívidas foram contraídas, mas você precisa de dólares para pagá-las. E muitas vezes você queima também as suas reservas em bonds, né? Então é o yin e o yang, é o dólar e os bonds ao mesmo tempo. Mas vamos ver. Em princípio, todo esse conflito ele acabou criando uma quebra das tendências maiores que estavam em andamento antes. Agora, a grande questão será que essas tendências vão continuar a partir de agora? Tudo isso vai depender do contexto geopolítico, infelizmente. Por isso que fica cada vez mais difícil você simplesmente fazer as suas análises baseadas em gráficos como esses, porque o padrão pode ser quebrado a qualquer momento. Mas o gráfico mostra uma quebra de padrão e a grande questão vai ser ali quanto tempo o conflito vai durar, mas é muito interessante ver, com certeza, como que o comportamento, né, de commodities como essa, o petróleo, etc., vão se comportar a partir de agora, baseado em tamanha incerteza. Agora, a grande questão é a duração do conflito, para ver se a gente vai ter uma tranquilidade, uma volta ao normal, né? Até porque isso daqui tem uma grande possibilidade de uma mega correção, se a gente voltar ali a ter uma sensação de normalidade, porque a demanda do mundo não mudou, mas com certeza isso aqui é um prato cheio, né, para traders ou aquelas pessoas que pensam mais no curto prazo. Mas, como sempre, vamos ver a cena dos próximos capítulos e a única certeza que nós temos é que 2026 nunca foi tão volátil, né, como anos passados, né, principalmente depois de todo esse início desse processo de statecraft, desglobalização, etc. Então, vamos ver aí como é que ficam os próximos meses, mas com certeza a volatilidade deve continuar.